Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Do versículo 8 ao versículo 11, é o texto base desta nossa série de estudos sobre o quarto mandamento, que hoje, como eu mencionei na oração, irmãos, nós chegamos aqui à conclusão dela. Pode observar também, já abrindo o seu catecismo, Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 121. 121. Depois desta pergunta, nós iremos começar a falar sobre a segunda parte da lei do Senhor, a segunda tábua da lei do Senhor, que envolve a vontade de nosso Deus revelada, expressa, quanto aos nossos deveres para o nosso próximo, ou para com o nosso próximo. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora a pergunta 121. Diz assim, por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento? Resposta. A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo, e porque, em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os mais mandamentos, e a manter uma grata recordação dos 2 grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião, e em parte porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele, e restringir nossa liberdade natural quanto a coisas permitidas em outros dias. Porque esse aparece somente uma vez em cada 7. E muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos. E porque Satanás, com os seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória desse dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Observe que o nosso catecismo, e aqui você precisa sempre ter isso em mente, ele não foi escrito assim como os demais documentos, a confissão de fé, o breve catecismo, o diretório de culto, a forma de governo da igreja. Tais documentos não foram escritos apenas por um homem, mas um seleto grupo de teólogos, os maiores teólogos daquele tempo, e que estão certamente entre os maiores da história da igreja. Observe como o catecismo, tendo isso em mente, tais teólogos, eles são tão interessados, demonstram um interesse tão grande em expor o mandamento fielmente, que eles se preocuparam aqui em tratar somente da expressão lembra-te. Uma pergunta, bem como a sua resposta, para tratar somente da expressão lembra-te. É como se o que foi dito anteriormente, depois de tudo que já ouvimos, tanto conhecimento, tanta teologia extraída do 4º mandamento, ainda pudesse ser tirado mais, e de fato pode. Com isso, irmãos, eu quero que você observe não somente a capacidade teológica de tais indivíduos e a riqueza do catecismo, mas mais do que isso, mais importante que tudo isso, a profundidade, a riqueza da palavra de Deus. Do quanto a palavra de Deus
ela é profunda. Não é à toa que o salmista, no Salmo 119, por vezes exalta a Sagrada Escritura, exalta a revelação divina através dos mandamentos, através da sua revelação escrita, chamando ou considerando-a como mais valiosa do que coisas preciosas, como o ouro e a prata. Faz jus a revelação divina, ele assim entoar um cântico inteiro, o maior salmo da Bíblia, tendo como tema central a palavra de Deus. Então lembra-te aqui, apenas esta expressão nos fornece várias lições, várias instruções são extraídas somente desta expressão aqui, irmãos. Não apenas isso, antes de trabalhar cada uma dessas instruções aqui, veja também como não é por acaso que tal expressão aparece no texto sagrado. Não é algo pro forma, está aqui por uma mera questão mesmo para se encaixar melhor na estrutura, ou porque ficou melhor, porque Moisés, quando assim escreveu o Êxodo, ele achou que ficaria bem, iria... Não, isso foi dado por revelação. O próprio Santo Espírito inspirou a sua palavra e tal expressão que aqui aparece tem uma razão para estar. Há um objetivo com isso. Tanto é que somente dela podemos extrair várias lições sobre o quarto mandamento. E lembrando os irmãos quanto a isso, não apenas quanto ao quarto mandamento, mas quanto a toda a lei de Deus. Não apenas quanto a toda a lei de Deus, mas quanto ao próprio Deus. Porque este mandamento, assim como toda a sua lei, é uma revelação do seu caráter, de quem Deus é. Então, aprendendo sobre o lembra-te, nós aprendemos diretamente sobre quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Criador, quem é o nosso Redentor. Sendo assim, vejamos o que diz o catecismo aqui, na resposta. A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, aí vem apresentar aqui as razões para ela estar aqui sendo colocada, ou porque ela ter sido colocada. Em parte, devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. Então, veja que a resposta inicial dada para o lembra-te estar presente no mandamento é algo que envolve o aspecto positivo. É bom que esteja presente porque isso nos ajuda, nos estimula assim a nos prepararmos para guardar o mandamento. Vá lá para Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, volte um pouco para Êxodo 16. Versículo 23. Pode ler. Êxodo 16, versículo 23. Agora vá lá para o Novo Testamento. Lucas, capítulo 23, versículos 54 a 56. E antes de ler, tenha em mente que o que está sendo dito nesses textos, a ideia aqui, uma das ideias presentes, é essa ideia de preparação. De preparação. E como o lembra-te fornece auxílio para isso, para a preparação. Lucas 23, do versículo 54 ao 56. Agora vá para Marcos, volte um pouco, vá para Marcos 15, 42. A mesma ideia, Marcos 15, 42.
dia da preparação. Qual é o dia da preparação? A véspera do dia do descanso. Agora, por último, nesse bloco aqui, Neemias 13, versículo 19. Observe a expressão que vai aparecer no início do versículo. Pode ler. Percebe aqui o cuidado do servo de Deus na preparação, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ou seja, a preocupação de se preparar devidamente para o dia do Senhor que se aproxima. Então vamos lá, para entender isso bem aqui. Por que Deus, na sua revelação, Ele insere a palavra, a expressão lembra-te? Um dos motivos, logo no início aqui da resposta do catecismo, é para dizer que tal expressão nos ajuda a nos prepararmos melhor para a guarda desse dia. Por quê, pastor? Eu penso que isso é autoexplicativo, mas ainda assim sempre se faz necessário aprofundar a explicação, para que o assunto fique bem arraigado em nossos corações, em nossas mentes. Ora, é para que isso seja frequentemente lembrado por nós. Para que você possa antecipadamente estar se preparando. A ideia não é somente de você se preparar no dia anterior ao dia do descanso. É claro que essa preparação vai ser maior, ela vai ser mais cuidadosa, ela vai ser a preparação final. Então ela requer um cuidado maior. Mas a ideia é que você já deve se lembrar do dia do Senhor logo após o dia do Senhor passar. Então imagine, terminou o domingo, agora Nova Aliança, primeiro dia da semana. Terminou o dia do Senhor. Já na segunda-feira, já no primeiro dia após o dia do Senhor, eu devo me lembrar do próximo dia de descanso. Então, quando é que eu começo a guardar o dia do descanso? Eu começo a guardar o dia do descanso, ou seja, o mandamento, o quarto mandamento, me lembrando dele. Na segunda-feira já. Quando eu começo o dia, nos meus devocionais, na adoração familiar, vez por outra, trazendo isso à minha memória, como os demais mandamentos, irmãos. Não somente este, é claro. Quando o salmista e outros falam sobre a importância de meditar na lei do Senhor dia e de noite, e de você estar pensando a respeito, e assim, tendo os mandamentos gravados no seu coração, o quarto está incluso. Em outras palavras, você não vai se lembrar do quarto somente quando chegar o dia de guarda. Você se lembra do mandamento antes disso, assim como os demais. E assim se prepara para ele. Isso te fornece subsídio cada vez maior para que você possa, quando chegar o dia, propriamente dito de guarda, você terá muito mais condição agora de guardar. Porque você não foi relapso, você não teve uma preparação ou uma má preparação, você se preparou devidamente desde o começo. Deixa eu ilustrar isso para ficar ainda mais claro para você. Pense em alguém que tem uma atividade ligada ao esporte. Um corredor, um lutador, seja qual for o tipo de esporte que ele faça. A pergunta é, alguém que lida com isso se prepara somente um dia antes? A competição é amanhã, então hoje eu começo o meu treinamento. Agora, faltando já 24 horas, eu vou começar a me preparar para conseguir executar o meu trabalho. A resposta é um sonoro não, irmãos. Nós sabemos disso porque se tal indivíduo assim proceder, ele fracassará na execução da sua atividade esportiva. Não somente sendo uma vergonha ali, não indo bem na execução do trabalho, da corrida, da luta, seja o que for, mas coisas piores podem acontecer, do tipo uma contusão, ele se machucar.
Se ele não está preparado adequadamente para aquele serviço, para aquele trabalho. Mesmo atletas de alto nível que são preparados podem sofrer contusões, quanto mais alguém que não está se preparando, se condicionando para aquela tarefa. É ilustração, irmãos, e como toda ilustração, ela tem suas limitações. Mas veja, se para algo que é infinitamente inferior, se requer uma preparação que seja bem feita, organizada, com uma boa dieta, com um bom preparo físico, com um técnico ou técnicos para instruir, pessoas para animar, para ajudar no processo, se tudo isso é necessário para algo que é infinitamente inferior, o que dizer então das coisas celestiais, da comunhão com o nosso Deus, nosso crescimento na graça e no conhecimento? Então sim, a ideia de preparação, ela é aqui mais uma vez enfatizada pelo catecismo, nos fazendo lembrar dela através da expressão lembra-te. Lembra-te. Primeira coisa que você tem em mente aí. O que, pastor? Que quando o Senhor Deus ordena que a gente lembre do mandamento, Ele está com isto tendo o seguinte propósito: se você se lembrar, não somente no dia ou um dia antes, mas desde a segunda, se você se lembrar, e lembrar de forma adequada, meditando, ponderando, santificando através disso, enfim, em oração, se você se lembrar, você estará se preparando como eu ordenei. Isso será para o teu bem. Para que quando chegar o dia, você possa se exercitar na piedade para o teu crescimento. Mas não apenas isso, veja, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. E porque em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos. Vá para o Salmo 92 agora, o Salmo 92. Salmo 92. Eu quero que você veja no Salmo 92, algo que eu já expliquei pregando aqui nos Salmos para os irmãos, mas eu quero recordá-lo disso, né? Veja aí a epígrafe. Na verdade, o título aí, você tem a epígrafe lá em cima, hino de gratidão a Deus, que não faz parte do texto original, mas abaixo você tem um título do Salmo. E esse título está no original hebraico. Está no original hebraico, no texto sagrado. Ou seja, o Espírito Santo inspirou isso daqui também. Isso aqui não é uma nota do tradutor. Salmo, cântico para o dia do Shabá, o dia do Senhor, o dia do descanso. Ah, pastor, então somente o Salmo 92 tem que ser cantado no dia do Senhor? É claro que não. O saltério é o inário do Espírito Santo, ele tem que ser cantado todos os dias, quanto mais no dia do Senhor. Mas observe, há um salmo que de maneira específica o Senhor Deus colocou isto, como alguém que está frisando algo, chamando a nossa atenção para isso. Um salmo que tem aqui um foco na guarda do dia do Senhor. E aí como é que ele começa? Veja aí, ó. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aí vem o versículo 2 que é maravilhoso. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Eu não tenho tempo para trabalhar isso, não é meu propósito hoje aqui, ainda o farei se Deus quiser. Mas esta é uma das bases bíblicas para culto matutino e vespertino. 2 cultos no santo dia do Senhor. Uma das bases bíblicas para culto matutino e culto vespertino. Sim, nós entendemos que não há liberdade quanto a isso. Diferente de você entender que há princípios que norteiam, mas que não há um regular do Senhor Deus quanto ao horário. Tem que ser às 8, tem que ser às 7 da manhã, tem que ser às 9. Não, há princípios que norteiam isso, de prudência, de bom senso, mas não há uma ordem do Senhor Deus definida para isso. Tem que ser às 7 da manhã o culto matutino, tem que ser às 5 da tarde o culto vespertino. Não necessariamente. Todavia,
ter culto pela manhã e ter culto pelo, por assim dizer, final do dia, é ordenado. É ordenado. E aqui é uma das bases para isso. Mas vá lá para o final do Salmo, deixa o Salmo aqui, 92, versículos 13 em diante, do 13 em diante, veja aí. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Por que eu estou destacando isso daqui? Irmãos, um dos propósitos da expressão lembra-te do dia do Senhor é fazer com que nós possamos ter uma maior condição de guardar os demais mandamentos do Senhor. Não apenas o próprio quarto mandamento, mas os demais mandamentos. E esse salmo expressa isso muito bem. O salmo que foca, que dá uma ênfase aqui na guarda do dia do descanso. Diz no próprio salmo, no verso 13 em diante, que haverá florescimento, haverão frutos. Por quê? Dentre outras razões, por se guardar o dia do Senhor, por se lembrar do dia do Senhor. Esta é a promessa de Deus em sua palavra. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, aqueles que estão cantando e rendendo graças, cantando louvores ao nome do Senhor, neste dia, pela manhã e à noite, produzirão frutos. E certamente os tais frutos estão relacionados ao quê? À santidade, ao temor, ao amor a Deus, ao próximo, ao crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Ou seja, terão muito maior condição de guardar os demais mandamentos, por se lembrarem do dia do Senhor. Agora vá lá para Ezequiel, quero que você leia Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 12. Versículo 12. Observe aí, o sábado, o dia do Senhor, não é apenas Ezequiel, vai aparecer também no Pentateuco essa expressão, a ideia de ser um sinal, é um distintivo, é uma marca. Uma das características do povo de Deus é ser conhecido por ser um povo que guarda um dia em 7, para a adoração do seu Criador e do seu Redentor. Então ele é um sinal. Mas não é apenas isso que eu quero que você observe. O texto também fala aqui da santificação. E isso nos faz recordar de quê? Lá de Gênesis capítulo 2, o final do capítulo 2 de Gênesis, o início do capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3, quando é dito que o Senhor Deus, ele separou um dia em 7, no caso o 7º dia na antiga aliança, separou, ele santificou este dia e o abençoou. Então o propósito da santificação desse dia é já esboçado em Gênesis. E aí em Ezequiel nós temos o ecoar dessa mesma verdade. Qual é o ponto aqui? É que nessa sentença do catecismo, que afirma que o Senhor Deus, quando diz, lembra-te, tem como propósito que nesse dia nós somos ajudados, quando nos lembramos desse dia, de guardá-lo zelosamente, nós somos assim ajudados a lembrar também dos outros mandamentos, a guardar melhor os outros mandamentos. Tem tudo a ver com isso, com a ideia de santificação, irmãos. Quando Deus nos ordena lembrar do mandamento, do quarto, da guarda desse dia, ele tem o fim também de que a gente lembre dos demais mandamentos. De adorar somente a Ele, adorá-lo como Ele ordena, de não usar o seu nome em vão, e assim por diante. Honrar pai e mãe. Tudo isso está envolvido, porque a nossa santificação nesse dia ela é ainda mais aperfeiçoada. Na sequência, ainda diz assim o catecismo,
e a manter uma grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião. Agora, vá lá para Gênesis 2, o texto que eu acabei de citar. Gênesis 2, quero que você leia os versículos 2 e 3. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E agora vá para o Salmo 118. Salmo 118, versos 22 a 24. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, que é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Vamos lá, aqui eu seria mais sucinto, porque a gente trabalhou muito já esse ponto, que é o quê? O dia do Senhor, ele serve como um memorial, tanto da criação como da redenção. E isso não é visto apenas no Novo Testamento. Tanto é que os dois textos citados aqui, até agora, nesse caso, para fundamentar esse ponto, são do Antigo Testamento. Mas vamos lá. Lá em Êxodo 20, que é o texto aqui que nós temos usado como base para os estudos, a menção que é feita lá como uma obra do Senhor Deus a ser rememorada é a obra da criação. Êxodo 20, do 8 ao 11. Qual é a razão dada? Porque o Senhor Deus, em 6 dias, fez os céus e a terra e o mar, tudo neles há. Mas quando você vai lá para Deuteronômio, capítulo 5, a lei sendo repetida, qual é a razão que aparece lá? Porque Deus libertou o seu povo do Egito, os redimiu. Então a razão que é apresentada, a segunda razão que é apresentada ainda no Pentateuco é uma razão ligada à redenção, à obra de salvação. Logo, essa ideia não é estranha à nova aliança, pelo contrário, ela alcança a sua plenitude. Ela alcança, sim, o seu cumprimento final. Então, Deus, desde o início, quando estabelece a guarda de um dia em 7, Ele tem como propósito que esse dia seja um memorial da criação e da redenção. Das duas coisas. E eu quero que você guarde a expressão que o nosso catecismo utiliza aqui, como ela é rica, teologicamente falando. Qual é a expressão que é usada? Veja aí. Contém em si a breve súmula da religião. O que eles estão dizendo com isso? Que esses dois temas são os dois temas principais em toda a Bíblia. Do que nós confessamos. Nós servimos ao nosso Criador e Redentor. A obra da criação aparece em toda a Bíblia, bem como a obra da redenção. Não é o que a gente faz todo domingo pela manhã e à noite, quando, por exemplo, nós cantamos os salmos. Você já observou isso? Como em todo saltério você tem uma ênfase, uma frequência enorme de falar da criação e da redenção. Da criação, da redenção. Da criação, da redenção. Muitas vezes em vários salmos. No próprio salmo você vai ver, no mesmo salmo. Criação, redenção. Criação, redenção. Por que isso? No livro que Deus entrega para o povo usar para o louvor dele, para cantar, Ele enfatiza esses dois temas, para que eles fossem lembrados, através da música. Você canta e você guarda isso. Deus é o Criador, Deus é o Redentor. Deus é o Criador, Deus é o Redentor. Deus é o meu Criador e é o meu Redentor. Não somente isso, Ele separou um dia para este fim. Para que quando chegar no dia do Senhor você lembre, há um Criador, há um Redentor. A súmula da religião.
muda completamente a nossa visão sobre o dia do Senhor, irmãos. Como você o trata, como você o considera em sua vida. Como eu já falei outras vezes, o dia em si proclama isso. Lembra do último sermão de domingo à noite, acerca da aliança de Deus com o sol e a lua? Quando você contempla o sol pela manhã, ao nascer do dia, ao nascer do sol, bem como também quando você vê a lua à noite, isso por si só já anuncia a fidelidade de Deus, de que aquilo que Deus diz, que Deus promete, Ele vai cumprir, e assim tem cumprido. Isso por si só já anuncia. Pois bem, o dia do Senhor por si só já anuncia isso. O fato de existir um dia para ser santificado, que foi santificado, que nós devemos santificá-lo e guardá-lo, anuncia isso. A criação do Senhor Deus, a obra da criação, bem como a obra da redenção. Nisso tudo você vê beleza, você vê glória, você vê o quão esse dia é maravilhoso. Por isso o salmista vai dizer no salmo que foi lido há pouco: este é o dia que o Senhor Deus fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele, no Senhor, no nosso Criador, no nosso Redentor. Até aqui eu quero que você note que a maneira como o catecismo lida com isso, não sei se vai dar tempo de concluir, vamos ver, é por estes aspectos positivos. Ou seja, o lembra-te, ele vai te ajudar a se preparar melhor para guardar o dia. O lembra-te, a expressão lembra-te vai também te ajudar a guardar os demais mandamentos, bem como também ser uma grata recordação da obra da criação e da redenção. Mas agora, quero que você observe o tom do catecismo, como ele vai mudar. E não é à toa, na verdade não é por acaso, eles deram aqui para nós essa ideia já no início. Fala assim, voltando para o início aqui. A expressão, lembre-te, se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte, ou seja, primeira parte, primeira razão, esse bloco aqui que nós trabalhamos, que tem esses aspectos positivos. Agora veja, depois de religião, e em parte, vem uma segunda parte agora. Uma segunda série de razões que vai aqui tratar de questões negativas. E em parte, vamos lá, porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento. Há uma propensão em nós a esquecermos desse mandamento. Vá para Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 26. Está falando de sacerdotes, os primeiros a serem cobrados a lembrar, os que devem ser o exemplo de ter o dia do Senhor em suas mentes e em suas vidas. Se sacerdotes podem e por vezes esquecem, quanto mais o povo. Quanto mais o povo. Primeira razão que é apresentada aqui nesse segundo bloco. Existe uma propensão para o esquecimento deste mandamento. Por que Deus nos fala, lembra-te? Porque nós somos, por causa do nosso pecado, inclinados a esquecer. Isso é o que a Bíblia diz, e aí eu quero chamar a sua atenção. Não é a tua própria experiência, é a minha experiência esta, e sem dúvida é a sua também. Nós somos inclinados a esquecer os mandamentos do Senhor de forma geral, irmãos. E aqui não esquecer somente no sentido de não lembrar o versículo, não lembrar como o mandamento está lá prescrito para nós, mas não lembrar mesmo de praticá-lo, de guardá-lo. Os mandamentos do Senhor. Por que é importante o exercício de memorizar os versículos bíblicos, a palavra de Deus? Não é memorizar por memorizar, porque está cheio de gente que conhece muitos versículos de cabeça,
mas não há nenhum zelo, nenhum temor no coração quanto a isso, a colocar em prática. É memorizar com o fim de guardar, de colocar em prática. Porque o processo de memorização da palavra ajuda no nosso processo de santificação. Você terá subsídios para, quando vier a tentação, usar os versículos e neles meditar, clamar a Deus para que lhe ajude a guardar. Senhor, a tua palavra diz isso, isso e isso. Me ajuda a crer nisso de fato e a considerá-la e a praticá-la. Quando o inimigo te tentar, quando o inimigo se levantar contra você, você usar a palavra contra ele como Cristo utilizou. Então, memorizar não é sem valor, pelo contrário, é importantíssimo, mas com esse fim. Com esse fim. Então, nós somos propensos a esquecer. E deixe aqui, vai aprofundar agora, tá? Deixe mandamento ainda mais. Essa é a ideia. Somos propensos a esquecer. Deixe mandamento ainda mais. Por isso aparece a expressão nele, e somente nele, e nenhum outro mandamento. Eu desafio você, na verdade, não precisa nem fazer isso, né? Todos aqui são cientes disso. Veja se algum outro mandamento aparece essa expressão. Nenhum outro aparece. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nenhum outro aparece essa expressão. Lembra-te, só nele aparece. Por quê? Porque, quanto a ele, nós somos ainda mais propensos a esquecê-lo. Mais do que os outros. Então, é uma propensão natural. Agora, vamos lá. Vai dizer assim, ó. Em parte, somos propensos a esquecer nesse mandamento, visto, aí vai dar uma razão, ó. Por que esquece? Visto haver menos luz da natureza para ele. Há menos luz da natureza para ele. Vai lá para Neemias capítulo 9. Neemias 9, versículo 14. Aqui que eu quero trabalhar nesse momento é o seguinte, irmãos. Até já falei algumas vezes para os irmãos que eu tenho o desejo de trazer, se não uma série maior, pelo menos um ou outro estudo sobre a lei natural. É importante trabalhar sobre esse assunto. É um assunto muito falado por reformadores, por puritanos. Os símbolos de fé tratam disso, é importante. Mas deixa eu só adentrar um pouquinho nesse assunto mais uma vez. O catecismo não está falando que nós não podemos enxergar o quarto mandamento na revelação geral, à luz da natureza. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo então? É que há menos luz em comparação a outros mandamentos. Pastor, seja mais específico quanto a isso. Vamos lá. À luz da natureza, nós podemos chegar à conclusão que, uma vez que há um Criador, há sim a obrigatoriedade das suas criaturas de separar um tempo de serviço e adoração a esse Criador. À luz da natureza, a gente pode chegar a essa conclusão. Havendo um Criador, logo, deve-se destinar um tempo de serviço e de culto a este Criador. Então, a gente pode chegar a isso, a essa conclusão, sem dúvida. Mas quanto tempo? Qual tempo? Isso é dado por revelação, que foi dado a nós em sua palavra. Percebe qual é a questão aqui? Não é que é inexistente o conhecimento do quarto mandamento na luz da natureza. É que ele é menor em grau em comparação à revelação divina. Na revelação divina, na Sagrada Escritura, digo, que Deus também se revelou na natureza, é claro. Na Sagrada Escritura, Deus deu ainda maiores detalhes. Então, na Antiga Aliança, era o sétimo dia, Nova Aliança, o primeiro dia da semana. É um dia inteiro. O que vai ser feito nesse dia? Vai ser feito culto a Deus, fechado culto a Deus. Então, esses detalhes do mandamento nos é dado por revelação mais detalhada, por escrito. Qual é a conexão aqui com lembra-te? Ora, uma vez que há menos luz da natureza, ou na natureza,
quanto a este mandamento em comparação aos demais, isso também acaba fazendo com que nós, pecadores, tenhamos uma maior condição de esquecê-lo, uma maior possibilidade de esquecê-lo. Pastor, eu não consegui compreender. Alguns mandamentos são mais claros à luz da natureza, como o assassinato, por exemplo. Mesmo entre pessoas que não conhecem a Deus salvificamente, elas conseguem chegar a esse entendimento, essa conclusão à luz da natureza, de que tirar a vida de outra pessoa injustamente é algo que é criminoso e mais do que isso, é pecado, é uma afronta contra Deus, contra o Criador. O que não acontece da mesma forma com relação a este mandamento. Então, em termos de grau de conhecimento, à luz da natureza, ele tem um grau menor. O que não significa dizer que ele é inferior, que ele não é esse o ponto. É apenas em termos de quanto Deus nos deu de revelação em cada uma das duas situações. Ainda com relação a isso. Então, se o mandamento, à luz da natureza, nos é revelado, mas ele é ainda mais detalhado na revelação escrita, o que significa isso? Além da preocupação que a gente tem que ter de não esquecê-lo, de lembrar dele. É que para que eu consiga lembrar dele adequadamente, eu preciso também me debruçar cada vez mais sobre a revelação escrita. Onde eu tenho aqui maiores subsídios para conhecer mais sobre este mandamento. Essa é a conclusão lógica. Eu preciso conhecer cada vez mais esse mandamento através do que Deus me deu sobre ele na sua palavra. Na sequência, ele diz assim ainda: e restringir nossa liberdade natural quanto a coisas permitidas em outros dias, porque esse aparece somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes os impedem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos. Então aqui tem essa expressão que aparece, restringir nossa liberdade natural quanto a coisas permitidas em outros dias. Como assim? Por que a gente acaba tendo maior dificuldade com este mandamento? Porque ele tem algo singular, uma outra coisa singular dele, diferenciada dele, é que ele proíbe coisas permitidas em outros dias. Então isso gera uma dificuldade maior em nossas mentes, que são mentes pecadoras. Como é que pode ser isso? Como é que isso pode ser lícito, não ser pecado, mas por causa de ser feito nesse dia se torna pecado? Percebe? Por ele ter esse aspecto singular de restringir coisas permitidas nos outros dias, a gente tem uma maior propensão para esquecê-lo, para não guardá-lo corretamente. Vá lá para o texto de Êxodo capítulo 34, versículo 21. Êxodo 34, 21. Pode ler. 34, 21. Êxodo 34, 21. Está proibindo este tipo de trabalho aqui. O que era lícito em outros dias, os demais dias, naquele dia seria pecado fazer. Agora volte, só para você ter um olhar do quadro geral. Não vou ler tudo aqui não, tá? Só para você ver o quadro geral. Capítulo 31, capítulo de número 31. Eu preguei esse texto aqui, não lembro se foi há 2 anos, tem algum tempo. Êxodo 31. Na primeira parte do texto, do 1 ao versículo de número 11, você tem aqui os artífices, eles trabalhando aqui na obra do tabernáculo. O Senhor Deus levanta homens e os dota com capacidade artística para produzir para o tabernáculo. E aí, a partir do versículo 12, que vai até o versículo 18, você tem aqui instruções sobre o Shabá, o dia do Senhor. Certo?
Veja isso. E aí, uma das coisas que nós aprendemos com isso é o seguinte: é que mesmo aquele trabalho que era lícito ser feito, e veja, trabalho que envolvia até mesmo a construção, e no caso o preparo ali do tabernáculo, eles deveriam cessar aquele trabalho quando chegasse o dia do descanso. Uma das coisas que eu ensinei quando eu preguei nesse sermão, talvez alguns lembrem disso, é que nem tudo que o Senhor nosso Deus nos ordena a fazer e nos concedeu dons para fazer, pode ser feito no dia do descanso. Lembra que até na introdução eu citei o caso daquele famoso corredor que deixou de correr porque era o dia do Senhor? Lembra? Então aqui é um exemplo disso, um outro exemplo disso. A gente é propenso a esquecer do mandamento, a não guardá-lo, porque ele nos restringe a liberdade de coisas que a gente pode fazer nos demais 6 dias. Em outras palavras, você trabalha, você estuda, você tem o seu lazer nos 6 dias, e aí você diz assim: cada uma dessas coisas que eu faço são listas, são feitas para a glória de Deus, e aí nesse dia eu não posso fazer? Eu não posso fazer? E aí a pessoa acaba não guardando o dia como deveria, quando se esquece dessas restrições que o seu Deus mesmo assim impõe. Mas o catecismo também fala, e eu vou ser bem breve aqui, diz assim, porque esse aparece somente uma vez em cada 7. E muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele. Interessante isso, porque até essa percepção aqui dos puritanos em falar que o dia aparece uma vez em 7. Como assim? Você não guarda o dia do Senhor, como eu digo aqui, né? Provavelmente dito, guardar mesmo, o dia de descanso e todo. Uma vez a cada 2 ou 3 dias. Existe um tempo. Passam 6 dias, chega o dia do Senhor. Passam mais 6 dias, chega o dia do Senhor. Então até isso também, o tempo que existe entre esse dia do Senhor e o próximo, acaba sendo também uma circunstância que pode levar a esquecer dele. Não apenas por causa do tempo, mas porque nesses dias você está o quê? Ocupado com seus negócios. E você pode acabar esquecendo. Vai lá para Amós 8, versículo 5. Amós 8, versículo 5. E depois disso a gente vai encerrar. Amós 8, 5. Pode ler. Texto muito famoso, muito conhecido sobre este assunto de negligenciar o dia do Senhor. Amós 8, versículo 5. Dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Aquela preocupação deles. Queremos que acabe logo o dia do Senhor, termine logo para a gente poder aqui estar voltados para os nossos negócios. É sobre isso que o catecismo está falando. Sobre a gente estar preocupado com os negócios seculares, enquanto deveríamos estar nos preparando para o dia do Senhor. E por último, o final da resposta diz assim, E porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória desse dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Aqui eu quero chamar a sua atenção, nessa conclusão, para a natureza espiritual do mandamento. Toda a lei do Senhor Deus, ela tem como essa característica, ela é espiritual. E como esse 4º mandamento, por ser esquecido, esse aspecto também é esquecido. Irmão, se a gente parte do pressuposto que o 4º mandamento foi ordenado por Deus, uma das coisas que vai acontecer é suscitar a ira do diabo contra o mandamento e contra aqueles que querem guardá-lo, serem fiéis a Deus. O que eu quero dizer com isso é que, na tentativa de você lembrar do 4º mandamento, durante a semana, na preparação para chegar o dia, no próprio sábado ali, no dia anterior, e no dia em si, existe uma batalha acontecendo. Você luta contra a sua carne, você luta contra o mundo, que faz inúmeras propostas para você. Tem várias maneiras de você
quebrar o dia do Senhor, e ele te dá toda a condição para isso, o mundo. E quem está orquestrando tudo isso por trás é o diabo e os seus demônios. Pastor, mas por que isso? Por qual razão, além da que o Senhor apresentou? Esse dia que o Senhor santificou e abençoou, tem como ápice o quê? Os cultos. O culto a Deus. E é no culto a Deus que o Senhor se encontra com o seu povo, vem ter com o seu povo especialmente. E no culto há as ordenanças do Senhor, os meios de graça. Para quê? Para que Deus seja mais ainda conhecido, Cristo e a sua obra sejam proclamados publicamente, para que incrédulos sejam convertidos, para que a igreja seja fortalecida na fé, edificada. Então, se você tem um ataque ao dia do Senhor, se ele é esquecido, qual é a consequência lógica disso? O culto é atacado, as ordenanças divinas são atacadas, os sacramentos são esquecidos. Cristo é assim, deixado de lado. O dia da ressurreição de Cristo é esquecido. Então não tem nenhuma dúvida que o diabo peleja contra isso. Não é à toa que tantas coisas que são até boas, que são agradáveis e que podem até ser feitas em outros dias, elas são direcionadas para este dia. Para este dia. E aí não entenda errado o que eu vou falar. Eu vou começar assim para poder não ter nenhum equívoco que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que quem está participando ou de alguma forma tem um interesse nisso necessariamente é filho do diabo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, o diabo está por detrás da promoção disso. Dia dos pais, dia das mães e de qualquer outra coisa que seria muito bom se comemorar e ter momento com a família, cai exatamente nesse dia. Para tirar a glória do dia do Senhor. Tirar a glória da obra de Cristo a sua pessoa. O foco ser numa pessoa, ou numa família, ou numa atividade esportiva, e alguma outra coisa, no entretenimento. Veja, a praia. Quem criou? Foi o diabo? É claro que não. Eu, particularmente, sempre gostei muito de ir à praia. Quando criança, eu insistia muito no meu pai para poder levar a gente para a praia frequentemente. Sempre que era possível. Foi Deus quem fez. É uma maravilha do Senhor Deus. Mas por que o domingo, nesse país aqui pelo menos, é o dia da praia? Uma coisa que é maravilhosa, que é obra das mãos do Senhor Deus, acaba sendo usada contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Porque não deveria ser nesse dia assim utilizado. Pelo menos não dessa forma e nesse dia. Não, repito, não é que quem faça isso necessariamente é filho do diabo. O que eu estou dizendo, à luz do que o catecismo ensina, com base na palavra de Deus, é que o diabo utiliza-se desses meios. A nossa tendência é só ver diabo, só ver demônio em coisas que são mais grosseiras, que são mais escancaradas, onde vem aquela carranca, aquela máscara mais aterrorizante. Mas eu quero que você se lembre do que ensina a palavra de Deus sobre a sua capacidade, a capacidade dele de se transformar em anjo de luz. De se travestir daquilo que parece ser verdade, parece ser bom, parece ser agradável, com o fim de corromper, irmãos. Com o fim de corromper. A mentira assim se proliferar e a verdade ser esquecida. Quantas famílias, quantas pessoas se afastaram da igreja porque esqueceram o dia do Senhor. Domingo pela manhã, no lugar de... Eu não estou dizendo que foi só isso, entenda muito bem. É um dos fatores. No lugar de já ter se preparado, como eu ensinei várias vezes, enfim. Chegou domingo pela manhã, levantar cedo com a família, se preparar e adorar o Senhor. Não, vamos passear, vamos para a praia,
e isso acontecer e se tornar algo comum, normal. Ou o filho passou a semana toda estudando, claro, estava cansado. Não, deixa ele ficar em casa hoje, a gente vai para a igreja, deixa ele descansar, o bichinho está cansado. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, eu falo isso porque eu já escutei esse testemunho, esse triste testemunho várias vezes. A semente da irreligião e da impiedade foi plantada no coração, pelo desprezo ao dia do Senhor. E aquilo trouxe consequências. Não os frutos dessa árvore frondosa que agora está produzindo, não, mas frutos ruins, figos maus, como diz Jeremias. Nossos filhos e nós mesmos não seremos salvos pela guarda do Senhor, é claro que não, é pela obra de Cristo. Não depende disso, e louvado seja Deus, da nossa guarda do dia do Senhor, nem de qualquer outro mandamento. Mas o fato é que Deus estabelece meios para conhecermos a Ele, para crescermos no conhecimento dEle, da sua graça, a piedade, o temor, conhecermos a Cristo, a sua salvação, e um dos meios é o seu santo dia. É o seu santo dia, então a gente não pode desprezar isso, irmãos. Conselhos sábios jamais podem ser desprezados. Quanto mais quando tal conselho, não apenas um conselho, mas uma ordem, vem do próprio Criador. Ele está dizendo para nós essa noite, encerrando aqui, lembra-te. Lembra-te. A expressão lembra-te nos dá o tom do mandamento. Você só se lembra daquilo que é importante. Você só alimenta em suas memórias e fica ali tentando recordar, se esforçando para não esquecer tal coisa, se ela for importante para você. É claro, a gente pode, por conta do nosso pecado, nossas falhas, esquecer coisas importantes. Não deveríamos, pode acontecer. Mas o esforço de ficar se lembrando, a sua diligência em tentar se lembrar de algo, se esforçar, eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer isso, é porque para você é importante. Então o próprio Deus disse para nós, eu trato como importante. Eu mesmo separei esse dia, eu o santifiquei, eu o abençoei. Portanto, ame e tenha prazer naquilo que eu tenho prazer. Deus nos ajude, meus irmãos, assim, considerarmos o seu dia santo, com grande zelo e alegria também em sua presença. É maravilhoso podermos ter isso. Maravilhoso. É um vislumbre, é um pouco do orvalho caindo sobre nós, da água que nos descedente e assim nos lembra da eternidade. Da eternidade. Vamos morar com o nosso Deus para todo sempre. Novos céus e nova terra. E o Shabá nos lembra disso. Amém.